Muito bom dia a todos. 14 de junho de 2022, declaro abertos os trabalhos da 18ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Presentes, recebam os cumprimentos dos eminentes conselheiros Robson Marinho, Cristiana de Castro Moraes, a doutora Hélida Graziani Pinto, muito digna representante do Ministério Público de Contas, o doutor Carinho Zé Feres, eminente procurador do Estado, representante da Fazenda Estadual, nosso secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, e todos aqueles que participam e acompanham as nossas sessões. Ata da sessão anterior sobre a mesa, com a concordância de vossas excelências, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas posteriormente. Assim será feito. Palavra livre dos senhores conselheiros. Não havendo interesse, indago da doutora Hélida quanto à vista ou sustentação em quaisquer dos itens de nossa pauta de hoje. Bom dia, vossas excelências. O parquê manifesta interesse em vista antecipada dos itens 4 e 5 e 24. Itens 4 que e 5 da minha relatoria. E 24. E 24 da relatoria, doutora Hélida. 24... Conselheiro Robson Marinho, 24, isso? 24, conselheiro Robson Marinho. Então, os processos serão oportunamente retirados de pauta e encaminhados ao MPC. Não temos, senhores conselheiros, sustentações orais inscritas para a sessão de hoje, o que nos permite passar diretamente à sessão estadual. No item 1, são as contas de 2019 da Fundação para Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo. A instrução converge para a aprovação e meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. Item 2, contas anuais da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, Zé Gomes da Silva, ITESP, exercício de 2019. A instrução de ATJ Econômica, PFE e SDG propõe a aprovação, o MPC conclui pela irregularidade. Os esclarecimentos prestados justificaram as questões relativas à cúpula diretiva, ordem cronológica de pagamentos, bens patrimoniais, funcionários, conselhos curador e fiscal. Tais falhas desde já ficam afastadas. As demais questões envolvendo os aspectos orçamentário e financeiro das contas em análise receberam de ATJ especializada parecer favorável com proposta de recomendações em alguns itens. Haja vista que o déficit da execução orçamentária e do resultado econômico não comprometeram o resultado financeiro e o saldo patrimonial, que se mostraram superavitários. Restou demonstrado que, apesar das restrições orçamentárias impostas pelo ente central, o ITESP conseguiu realizar 54,74% das regularizações fundiárias urbanas e rurais previstas para o exercício, e na ação de fortalecimento à agricultura familiar em quilombos, o resultado foi bem mais expressivo, realizando atendimentos correspondentes a 91,29% da meta prevista. Em 2019, ainda foram assinados 17 convênios, utilizando-se dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal do Paranapanema, ajustes firmados entre a Secretaria da Justiça e a Fundação ITESP, além de 13 convênios com municípios do Pontal do Paranapanema, região de forte atuação do ITESP. Assim, encurtando razões, acompanho a TJ, PFE e SDG e voto pela regularidade com ressalvas e recomendações. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Itens, eu iria relatar em conjunto. Não, a vista do MPC é no 3 e 4. 4 e 5 que relataria em conjunto. Então, 4 e 5 ficam retirados de pauta, encaminhando-se ao Ministério Público de Contas. Relato item 3. Termo aditivo a contrato de gestão da Secretaria da Cultura com a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari em âmbito de contrato de gestão. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Item 6.
são embargos de declaração contra a decisão que julgou irregular parcela de prestação de contas de recursos repassados em 2014 pela Secretaria de Estado da Saúde à Unicamp com interveniência da FUNCAMP. São embargantes a FUNCAMP e ex-diretores executivos daquela fundação. Os recursos foram repassados no âmbito de convênio, considerando o caráter exclusivamente infringente da impetração, conheço e rejeito. Em discussão, em votação, aprovado. Item 7, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados em 2014 pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude à Prefeitura Municipal de Manduri, no âmbito de convênio. É recorrente à Prefeitura. A instrução de PFE e SDG é pelo provimento do recurso. Conheço do recurso. Conhecido. Matéria foi julgada irregular em primeiro grau por ausência de prestação de contas, de modo que agora, em sede recursal, o órgão beneficiário carreou aos autos documentos aptos a demonstrar que a quantia inicialmente censurada foi empregada em despesas compatíveis com as finalidades pactuadas. Assim, com PFE e SDG, voto pelo provimento do recurso com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. Item 8 e seguintes, segue a palavra ao eminente conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, senhora conselheira Cristiana de Castro Moraes, senhores procuradores da Fazenda e do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral, Sérgio de Siqueira Rossi. O item 8, senhor presidente, são as contas 2017 da companhia Sabesp. A fiscalização aponta algumas falhas na escrituração contábil. A TJPFE pela regularidade com ressalvas, propondo acolher as justificativas da Sabesp, MPC pela irregularidade. As justificativas da companhia podem ser aceitas com as devidas ressalvas e recomendações. Na companhia de ATJ-PFE, meu voto julga regulares com ressalva às contas 2017 da Sabesp, com a quitação dos gestores responsáveis e recomendações. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 9, contrato de gestão firmado pela Secretaria de Saúde e a Fundação do ABC para gestão e desenvolvimento de ações no ambulatório médico de especialidades de Mauá. Fiscalização aponta falta de detalhamento dos preços unitários. As partes apresentaram suas defesas, PFE pela regularidade e MPC pela irregularidade. As justificativas não esclareceram o apontado. Portanto, o meu voto é pela irregularidade do contrato de gestão. Está em discussão? Em votação, aprovado. O item 10, representação intentada em face de ajustes firmados no âmbito do sistema ORCA-RTO, para a prestação de serviço de transporte para alunos com necessidades especiais em regiões metropolitanas. A matéria foi objeto de análise pela 2ª Diretoria de Fiscalização e todas as partes envolvidas tiveram plena oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa. PFE pela improcedência, MPC e SDG pela procedência parcial. Encaminhei previamente a Vossas Excelências um extenso voto, no qual tracei um brevíssimo histórico do sistema ORCA-RTO, bem como mostrei que o vício é localizado e pontual na não observância do postulado da licitação e que não há elementos dando conta de alguma eventual falta de plausibilidade na forma de prestação dos serviços concebida pela MTU. Portanto, encurto razões e voto pela procedência parcial com determinação. Primeiro, que sejam adotadas providências para a realização de licitação para credenciamentos e respectivos ajustes, ficando o senhor secretário de Transportes Metropolitanos e o senhor presidente da MTU, desde já notificados, a comunicar a esta Corte, no prazo de 60 dias, as providências implementadas, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 104 da Lei Orgânica deste Tribunal. E ainda circunscrevam esses credenciamentos
ajuste suas renovações ao prazo máximo legal de 5 anos e também que aperfeiçoe o sistema de divulgação dos credenciados nos moldes da Lei de Acesso à Informação. Demais determinações seguem detalhadas no voto previamente encaminhado, de maneira que declaro cessados os efeitos da medida cautelar de sustação de credenciamentos. É como voto, senhor presidente. Está em discussão e gostaria de cumprimentar Vossa Excelência. Matéria extremamente complexa, mas foi realmente muito bem esquadrinhada no voto, que acompanho com bastante segurança. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Pois não. O serviço vem, inclusive, sendo prestado satisfatoriamente. Sim. É um serviço muito delicado. Claro. É o transporte de autistas, seus Claro, acompanhantes, mas não pode não A ter forma. licitação. Exato. Tem que ter uma licitação para credenciamento. Exatamente. E com transparência. É E todos sabemos que essa área de transporte em vans, etc., é uma área muito problemática, né, especialmente na região metropolitana. Então, a cautela e a determinação do voto são muito importantes nesse sentido. Agradeço. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, 11 a 25, excluído o 24, Pois não. eu relato em conjunto, se Vossa Excelência permitir. Pois não. Então, 24 segue com vista ao MPC, os demais são relatados por Vossa Excelência. Contrato, termos aditivos e termo de encerramento firmados entre a Secretaria da Fazenda e a empresa Verocheque Refeições. Execução contratual e termo de encerramento do contrato no âmbito dos ajustes celebrados entre a Prodesp e a G4F Soluções Corporativas. Segundo termo aditivo, execução contratual e termo de recebimento definitivo no âmbito do contrato celebrado entre a Sabesp e a Fundação Centro Tecnológico Hidráulico. Termo aditivo no âmbito do contrato de gestão firmado entre a Secretaria da Cultura, Economia Criativa e a Associação Museu de Arte Sacra. E também a instrução converge toda ela pela regularidade. A íntegra dos votos já foram previamente disponibilizados. Acompanho a instrução e voto pela regularidade dos termos aditivos e prestações de contas e pelo conhecimento das execuções contratuais e termos de recebimento. Como voto, senhor presidente. Portanto, itens 11 a 25, com a exclusão do 24, em discussão, em votação, aprovados os votos do senhor relator. Com isso, a palavra para os itens correspondentes à sua excelência segue a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento também todos que nos assistem. Senhor presidente, se me permite, eu relato em conjunto os itens 26 a 38. Pois não. Encaminhei íntegra de relatório e voto a vossas excelências. São em exame atos praticados por órgãos da administração estadual na seguinte conformidade. Itens 26 a 29 é um pregão eletrônico, um contrato aditivo celebrados pela CDHU para prestação de serviço de impressão e reprografia e gestão e custódia documental. E exame também, acompanhamento de execução. E uma representação. Item 30, uma dispensa de licitação, contrato, termo de aditamento e apostila firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando locação de imóvel. Item 31 são termos de aditamento, um contrato pertinente e contrato também celebrado pela Prodesp, objetivando prestação de serviços do Poupa Tempo de Botucatu. O contrato já foi julgado regular, agora são os termos aditivos. Itens 32 a 34 são termos de aditamento também de um contrato do Tribunal de Justiça com a Prodesp. Itens 35 a 38, termos de aditamento entre a Secretaria de Saúde do Estado e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, Litoral Sul. Os termos anteriores também já foram julgados regulares. Todas as manifestações de fiscalização e PFE são pela regularidade. A TJ e Ministério Público de Contas, nos autos em que oficiaram, igualmente se manifestaram pela aprovação.
Em relação à representação constante do item 29, a manifestação de PFE e do Ministério Público de Contas foram no sentido da improcedência. Como fiz constar do relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, não houve apontamento de falhas que pudessem comprometer os atos levados a efeito pelos órgãos estaduais. Assim, na esteira das manifestações favoráveis constantes dos autos, meu voto é no sentido da regularidade dos pregões, dos aditamentos, pela improcedência da representação e conhecimento da execução contratual. É como voto. Os votos estão em discussão. Senhor presidente, só para cumprimentar a conselheira Cristiana de Castro Moraes pela celeridade, na medida que me encaminhou previamente os votos e relatórios, eu li todos os votos e relatórios, estou de acordo com a instrução e, portanto, nós damos celeridade à sessão. Acompanho os votos de Sua Excelência. Agradeço. Eu também acompanho com satisfação e sinto que é uma punhalada perto do meu coração, mas não chego a sucumbir diante disso. Doutor Carim, é encerrada a sessão estadual. Muito obrigado a Vossa Excelência. Um ótimo dia. Eu relato em conjunto 39 e 40, dispensa de licitação, contrato, acompanhamento da execução contratual, Prefeitura de Aguaí com Ético, empresa de turismo e transporte coletivo. Objeto, prestação de serviço de transporte de passageiros intermunicipal em micro-ônibus vans, incluindo condutor, para tratamento e consultas fora do município de Aguaí. A instrução de ATJ Econômica e SDG é pela regularidade. Então, senhores conselheiros, é incontroversa a regularidade da dispensa de licitação e do contrato. Porém, a origem não apresentou defesa em relação às irregularidades averiguadas no acompanhamento da execução, envolvendo o descumprimento do objeto pactuado, o que os torna, neste momento, ao menos, nessa instância de julgamento, também incontroversos. Assim, voto pela regularidade da dispensa e do contrato, porém, julgo irregular a execução contratual. Em discussão, em votação, aprovado. 41 e 42 iria relatar em conjunto, porém, a empresa contratada constituiu representação nos autos, até então inexistente, e pede acesso à instrução. Eu retiro de pauta e já intimo a defesa da Expresso Fênix Viação de que tem vista aberta por 5 dias do processo, que é processo eletrônico. Relato 43, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Prefeitura Municipal de Santo André à Fundação Santo André, no âmbito de convênio na área educacional. Processo ora em exame, inicialmente de relatoria do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, constou de pauta de sessão de julho de 16 desta Câmara, com decisão pela desaprovação. Todavia, após interposição de recursos ordinários pela Fundação Santo André e pela Prefeitura daquele município, o plenário, em sessão de junho de 19, acolheu as razões prefaciais da Fundação e deu provimento aos recursos, declarando a nulidade da decisão, porquanto o responsável à época pela entidade conveniada não houvera sido alcançado por notificação desta Corte. Pelo exposto, após a remessa dos autos já a meu gabinete, os interessados foram notificados a tomar conhecimento do processado e apresentar justificativas de interesse. Ao Ministério Público de Contas foi aberta a vista regimental. A documentação avaliada por nossa fiscalização evidencia que os gastos realizados se coadunaram com o objeto pactuado, culminando na emissão de parecer conclusivo favorável. Restou, contudo, a necessidade de se averiguar, dado o término da vigência da parceria, a destinação do saldo não utilizado em dezembro de 12, num montante de R$ 554 mil. Em retorno à solicitação da Prefeitura, a Fundação apresentou os demonstrativos financeiros e demais documentos que evidenciaram as despesas efetuadas no período de janeiro a março de 2013, o que bem elucidou a correta destinação dos recursos, conforme, inclusive, um quadro que fiz juntar ao voto encaminhado a Vossas Excelências. Assim, voto pela regularidade da prestação de contas, com recomendações tanto à Prefeitura como à entidade conveniada. Em discussão, em votação, aprovado. 44, eu também, atendendo um requerimento da defesa, retiro de pauta e abro vista por 5 dias para as manifestações que entendam oportunas.
45, contas da Prefeitura Municipal de Areópolis, exercício de 2020. A TJ, por todos os seus setores, propõe emissão de parecer favorável, MPC desfavorável. Como Vossas Excelências podem verificar, as contas apresentam números aceitáveis. Vamos às questões mais discutidas na instrução. Quanto aos gastos com pessoal, meu entendimento se alinha ao exposto por ATJ, na medida em que, apesar de haver decisões anteriores desse tribunal considerando adequada a inclusão do montante relativo ao Programa Emergencial de Redução de Desemprego no total dos gastos laborais, com fundamento na substituição de mão de obra na execução de serviços designados pela Prefeitura, a matéria adquiriu nova configuração no ensejo do exame das contas de 2018, oportunidade em que restou bem delineada a questão no voto proferido por Vossa Excelência, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Transcrevo até o trecho de interesse. A matéria guarda caráter prioritariamente assistencial e não de despesa de pessoal, como Vossas Excelências podem verificar. De outra parte, mantém o ajuste realizado na receita corrente líquida concernente à dedução das transferências efetuadas a títulos de emendas parlamentares individuais. Desse modo, o município despendeu 51,46, ficando ainda abaixo do patamar prudencial. Acolho igualmente as ponderáveis alegações de defesa ofertadas e considero que o déficit financeiro não se mostrou demasiado, correspondendo a menos de 30 dias da RCL. Os demais impropriedades podem ser submetidas ao campo das recomendações. Com a TJ, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 46, Prefeitura Municipal de Pederneiras, contas de 2020. Manifestações de ATJ pela emissão de parecer favorável, MPC e SDG pela desaprovação. Os números são aceitáveis, segundo o meu juízo. Vamos aos pontos controvertidos no que concerne aos precatórios. Anoto que a Prefeitura está submetida ao regime ordinário de pagamentos. No exercício, fiscalização apontou algumas inconsistências contábeis, haja vista que o mapa de precatórios tinha saldos desatualizados, além da falta de lançamento de todos os débitos judiciais. Os demonstrativos do Executivo também não consideraram as atualizações monetárias incidentes, tendo em vista que as informações repassadas pelo Departamento Jurídico à Contabilidade para lançamento em 31/12/20 não continham valores corrigidos dos respectivos débitos. A despeito de tais apontamentos, a R2 informou que o Tribunal de Justiça, por meio do DEPRE, atestou a suficiência dos depósitos de competência do exercício fiscalizado. Igualmente, foram quitados os requisitórios de baixa monta ali incidentes. Então, a matéria me parece mais compatível com um desacerto de registros do que materialmente irregular. Quanto ao quadro de pessoal, a UR apontou situação que não é inédita na municipalidade, no sentido de que as leis disciplinadoras das atribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas não exigem nível de escolaridade compatível para o exercício e desenvolvimento das funções desempenhadas. Assim, eu reitero determinação para absoluta observância às diretrizes contidas no comunicado SDG 32/2015. Os demais aspectos podem ser objeto de recomendações. Com a TJ, voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura. Em discussão, em votação, aprovado. 47, Prefeitura de Juquitiba, contas de 2020. Aqui nós temos unanimidade na instrução no sentido da emissão de parecer desfavorável. E, a despeito de existirem igualmente ocorrências que demandam correção imediata e outras que podem ser objeto de recomendação, segundo o voto que encaminhei a Vossas Excelências, considerando o déficit financeiro, o pagamento insuficiente de precatórios e o recolhimento parcial de encargos previdenciários, eu acompanho a instrução no sentido da emissão de parecer desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. 48 e 49 em conjunto.
48, embargos de declaração interpostos contra a decisão que negou provimento a recurso ordinário, mantendo sentença que julgou ilegal o ato de aposentadoria da servidora Silvana Cucolo Diz, aposentadoria concedida pela Câmara Municipal de Mongaguá em 2010. É a servidora a embargante. No 49, embargos interpostos pela mesma servidora, na parte da decisão que reduziu o valor da multa imposta ao responsável pela Câmara, no caso, o presidente de então, o senhor Valmir Viazovski. Quanto ao item 48, os embargos têm caráter exclusivamente infringente. E em relação ao item 49, ocorreu preclusão consumativa, já que não tem a servidora legitimidade para postular qualquer coisa em relação à multa imposta ao presidente da Câmara. Portanto, no 48 eu conheço e rejeito, e o 49 eu não conheço dos embargos. Em discussão? Em votação, aprovado. 50, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular matéria apartada das contas de 2012 da Prefeitura de Paulistânia para análise de compensações tributárias. Recorre o ex-prefeito. A UR2 propõe arquivamento tendo em vista o teor da resolução 820, considerando que foi matéria apartada em tema que diz respeito exclusivamente à conta do senhor prefeito. E tem razão a OR2. Eu conheço do recurso, porém, voto pela desconstituição da sentença, arquivando-se o processo no estado em que se encontra. Em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto 51 e 52. 51. Recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegal ato de aposentadoria de servidor, o senhor Cláudio Antônio Bido, aposentadoria concedida pelo Instituto de Previdência de Taquaritinga no exercício 2019. O servidor é o recorrente. E no 52, recurso contra a sentença que julgou ilegal ato de aposentadoria da servidora Rosana Martini Correia, ato do Serviço de Previdência de Indaiatuba, no exercício de 2019. O recorrente aqui, no caso, é o Instituto de Previdência. Eu conheço de ambos os recursos, conhecidos. Este tribunal, em diversos julgados, tem se posicionado contrário à incorporação de adicionais concedidos em razão de condições excepcionais de segurança, salubridade ou prorrogação de jornada de trabalho. Todas essas condições são precárias, fazendo com que o recebimento possa ser interrompido se e quando cessada a causa geradora, não havendo ofensa à proteção constitucional de proibição de diminuição de valores devidos ao servidor. Assim, nos temos que transcrever jurisprudência do Tribunal de Justiça do nosso Estado, do STJ e mesmo do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Embora o servidor tenha preenchido todos os demais requisitos, o valor da aposentadoria não corresponde aos princípios legais. Em ambos processos, nego provimento aos recursos após conhecê-los. Em discussão, em votação, aprovados. 53, recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregular matéria apartada das contas de 2015 da Prefeitura de Ouro Verde, análise de compensações previdenciárias junto ao INSS e o objeto. Recorrente é o ex-prefeito. Tal qual o item 50 de Paulistânia, pouco relatado, eu conheço e determino o arquivamento. Em discussão, em votação, aprovado. 54, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular execução contratual, matéria da Prefeitura de Mairiporã, que contratou JB Light Brasil para execução de extensão de rede de média e baixa tensão na iluminação pública da cidade. SDG propôs uma diligência e o MPC teve vista regimental. Eu conheço do recurso. Conhecido. Entendo desnecessária a diligência proposta. Nítido está que a inexecução do contrato ocorreu por culpa da contratada, que não conseguiu realizar os serviços ajustados, acarretando efetivo prejuízo para os munícipes e para a administração. Tanto assim que houve instauração de processo administrativo junto ao Poder Executivo. Quanto ao mérito, tais providências, que foram tempestivas e corretamente tomadas pela Prefeitura, não revertem a situação de inexecução total dos serviços contratados, imputável, reitero, exclusivamente à empresa. Assim, eu nego o provimento ao recurso e mantenho a irregularidade da execução. Em discussão, em votação,
Aprovado. 55 seguintes, a palavra retorna ao eminente conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, em conjunto 55 e 56, Pois não. em exame, execução contratual e termo de recebimento relativo a ajuste firmado entre a Prefeitura de Poá e a empresa Bauhaus do Brasil para serviço de locação de estruturas para eventos. A fiscalização não aponta falhas. Eu voto pelo conhecimento da matéria. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 57 a 59 eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Pois não, retornam ao gabinete do senhor relator 57 a 59. 60 e 61, dispensa de licitação, contrato e o acompanhamento da execução, atos ajustados pela Prefeitura de Barueri com a empresa Elite Facility para serviços de higienização e desinfecção de ambulâncias de uso público municipal. Na instrução da matéria, fiscalização ATJ e MPC concluíram pela irregularidade de todo o feito, em virtude da imperfeita descrição do objeto no memorial descritivo, que não indicou a quantidade de ambulâncias a serem atendidas, a estimativa de viagem e higienizações, entre outros elementos, prejudicando a confiabilidade dos valores cotados, e também de diversos desacertos apurados na execução contratual. Conforme detalhei no voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, os argumentos trazidos pela defesa podem ser acolhidos para afastar a impropriedade referente ao memorial descritivo. Isso porque a falha não prejudicou a compreensão do objeto nem a formulação de proposta pelas empresas consultadas, sendo escolhida a que ofertou o menor valor, com base no custo médio por trabalhador referenciado no CADTEC. Já as irregularidades anotadas na execução contratual não foram adequadamente esclarecidas. Assim, encurto razões e voto pela regularidade da dispensa e de licitação e do contrato, mas pela irregularidade da execução contratual. Em discussão, em votação, aprovado. 62 a 64, termos aditivos ao contrato de gestão firmado entre a Prefeitura de Barueri e Instituto Diretrizes para a Gestão e Operacionalização do Pronto-Socorro do Parque Imperial. Não houve apontamento de falhas. MPC obteve vista regimental e SDG manifesta pela regularidade. Com SDG, voto pela regularidade dos aditivos. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 65, prestação de contas do convênio firmado em 2015 entre a Prefeitura de Taquaritinga e a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto para complementação de assistência de média e alta complexidade na urgência e emergência do município de Taquaritinga. O processo estava com vistas ao eminente conselheiro Renato Martins Costa, quando foi convertido em diligência. Aprofundada a instrução nos pontos sugeridos por Sua Excelência, a matéria retorna agora para julgamento. Reitero o meu voto pela irregularidade, mas ouço com atenção eventuais considerações do senhor revisor, que é o meu presidente. Obrigado, conselheiro Robson Marinho. Eu pedi a conversão em diligência porque eu estava com dúvidas em relação à configuração dessa prestação de contas. Se Vossa Excelência não se importar, o julgamento foi retomado, eu gostaria de ter acesso a essas informações e pedir novamente vista após o cumprimento da diligência. Sem nenhuma dificuldade. Eu agradeço a Vossa Excelência. Segue o item 65, então, com vista para este conselheiro. 66 e 67, câmaras de Itaquaquecetuba, exercício 2020, e Arandu, 2019. Os limites legais e constitucionais estão observados e demais apontamentos não comprometem as contas. Voto pela regularidade das contas com determinações. Em discussão? Em votação, aprovado. O último item é o meu encargo. Contas da Prefeitura de Cândido Mota relativa a 2020. Conforme relatório e votos já disponibilizados, foram cumpridos os principais índices legais e constitucionais,
tanto a TJ como o MPC opinam pela emissão de parecer favorável e meu voto acompanha a instrução. Está em discussão, em votação, aprovado. Para os itens finais 69 e seguinte, retorna a palavra à conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, relato em conjunto os itens 69 e 70. Pois não. Em exame e acompanhamento de execução de um contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato para a prestação de serviço de pavimentação e drenagem de águas fluviais. Em exame, ainda termos de recebimento provisório e definitivo. A fiscalização posicionou-se pela regularidade da execução e no sentido do conhecimento dos termos de recebimento. Conforme o relatório e voto que encaminhei a Vossas Excelências, entendo que a matéria comporta conhecimento e eu acompanho e voto pelo conhecimento. Em discussão, em votação, aprovado. O item 71, senhor presidente, a pedido da defesa, eu retiro com inclusão no dia 28 de junho. Guarulhos. Guarulhos. Pois não. Então, retirado 71 com reinclusão na pauta de 28/6. Eu passo agora a ler o 72. Contas da Câmara Municipal de Novais. Há uma instrução dividida. A TJ, sobre o aspecto econômico e financeiro, opinou pela regularidade. O Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade dos demonstrativos, tendo em conta apontamentos no controle interno e despesa com assessoria jurídica. Eu passo uma síntese do voto. A Câmara observou os limites relativos a gastos com folha de pagamento, despesa total, gasto com pessoal, remuneração dos agentes políticos. A execução orçamentária foi satisfatória. Em relação ao controle interno, a origem informou que serão adotadas medidas saneadoras, o que poderá ser verificado na próxima fiscalização, cabendo recomendações. No tocante à despesa com assessoria jurídica, o Legislativo informou que o contrato de assessoria expirou, não vindo a ser renovado. Eu destaco que essa matéria foi analisada recentemente pela primeira Câmara, em sessão de 10 de maio de 22, no julgamento das contas de 2020 da Câmara de Novais. Aqui são contas de 2019. Pelo relator Edgar Camargo Rodrigues, quando foram apreciadas julgadas regulares com ressalvas. Eu adoto o mesmo posicionamento, acompanho a TJ e voto no sentido de ser julgadas regulares com ressalvas as contas de Novais relativas ao exercício de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. 73, contas da Câmara Municipal de Vera Cruz, também exercício de 2019, também instrução dividida, a TJ pela regularidade, Ministério Público de Contas pela irregularidade. Ministério Público considerou, para apontar a irregularidade, a questão dos duodécimos acima das necessidades e também a questão de prestação de serviços extraordinários. Eu passo uma síntese do voto. A instrução processual aponta que o Legislativo atendeu no exercício em exame aos limites financeiros, constitucionais e legais. Sobre as questões suscitadas pelo Ministério Público de Contas, entendo pertinente recomendação no caso concreto, tanto na questão do duodécimo quanto na questão do pagamento de horas extras. Eu acompanho a TJ e voto pela regularidade com ressalvas. Em discussão, em votação, aprovado. 74. Contas de Guapiara, exercício de 2020. Também, aqui, a TJ não se manifestou, somente o Ministério Público de Contas. E o Ministério Público de Contas se manifestou pela irregularidade, considerando o quadro de pessoal e também devolução de duodécimo, e a falta de comprovação de que foi efetivada uma restituição, uma pequena diferença na devolução. Eu passo uma síntese do voto. A instrução processual aponta que o Legislativo atendeu no exercício e exames os limites financeiros, constitucionais e legais. Sobre as questões suscitadas pelo MPC, eu entendo que a fiscalização deve averiguar na próxima inspeção se o valor apontado foi restituído ao erário. O valor questionado aqui são R$ 600. E a origem anuncia que fez a restituição, em sua manifestação, que regularizou. Eu acho que esses R$ 600 podem ser acompanhados pela fiscalização, se devolveu ou não. Quando ao quadro de pessoal, ele já foi julgado irregular, no mesmo sentido do Ministério Público de Contas, sob que houve uma reversão no plenário de tal situação.
E as contas de 2014, que foram inicialmente julgadas irregulares, foram revertidas em 2018. Aqui é contas de 19. E também contas de 16, 17 e 18 foram julgadas regulares. Eu acho que aqui tem que ter, até por segurança jurídica, se julgaram regulares as contas, mas, e considerando principalmente que o Legislativo informa que adotou algumas providências no quadro de pessoal. Assim, considerando os precedentes, meu voto é pela regularidade. Em discussão? Em votação, aprovado. 75, contas da Câmara Municipal de Guaíra de 2020. Ministério Público de Contas pela regularidade, eu acompanho. Em discussão? Em votação, aprovado. 76, Prefeitura de Caiuá, há um pedido da defesa, eu retiro com inclusão no dia 28 de junho. Portanto, Caiuá 76, retirado de pauta, reincluído na pauta de 28/6. Senhor presidente, do mesmo modo, o 77, que é contas de Prefeitura de Pedregulho, também é um pedido da defesa, eu retiro com inclusão no dia 28 de junho. 77, também retirado, com reinclusão 28/6. Passo ao 78. Contas de 2020 da Prefeitura de Arco-Íris. A instrução é dividida. A TJ, pelo aspecto econômico e jurídico, opina pela emissão de parecer favorável, acompanhamento também secundado por chefia da TJ. O Ministério Público de Contas, pela emissão de parecer desfavorável, ele entende que a superação do limite de gasto com pessoal é insuficiente para a emissão de parecer desfavorável e também aponta algumas despesas com publicidade e EGM. Vamos ao voto. Primeiramente, eu informo que foram apresentados memoriais no meu gabinete que foram devidamente analisados. Os cálculos ofertados pela assessoria especializada indicam um comprometimento de 54,26% da receita corrente líquida com despesa de pessoal no terceiro quadrimestre, em descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não obstante, o município decretou estado de calamidade, reconhecido pela Assembleia Legislativa, o que autoriza a suspensão dos prazos para a recondução do desajuste, conforme previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 65, inciso 1º. Considerando ainda o dispositivo mencionado e a eliminação do excesso já no primeiro quadrimestre subsequente, eu proponho a superação da ocorrência. Cito jurisprudência no voto que encaminhei previamente a vossas excelências. E eu olho o pronunciamento também de assessoria jurídica, a fim de afastar anotações sobre os gastos com publicidades, considerando o pequeno valor envolvido e a ausência de promoção pessoal das autoridades. No mais, eu entendo que recabe recomendações nos outros pontos. Eu acompanho a TJ e meu voto pela emissão de parecer favorável às contas de Arco-Íris, exercício de 2020. Em discussão. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. É uma questão que me chamou a atenção no relatório caminhado. Arco-Íris é uma cidade da região de Marília e, pelo último censo, tem 1.773 habitantes. Exatamente. Toda essa estrutura de prefeitura, de Câmara Municipal, será que isso era necessário? Né? Num município de 1.773 habitantes? Podia ser município? Essa é que é a... Exatamente, aquela grande abertura da década de 90 ou de 80. Da década de 80, é verdade. Então, isso aqui é realmente quase que um despropósito, né? Quase que um despropósito. Pois é, ficou realmente uma situação... Além de prefeitura, tem uma Câmara com vereadores, claro. toda uma estrutura. Se for verificar, conselheiro, é capaz de 1/3 da cidade ser funcionário público, né? Só para colocar essa estrutura de pé. É incrível, né? Deixa eu ver se eu tenho. Enfim, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Eu até vou pegar aqui para ver se eu tenho o número, conselheiro. São 196 funcionários públicos. 10% da cidade. 10% da cidade é funcionário público. Passamos, então, para a pauta do item 79, contas da Prefeitura de Rifaina, exercício 2020. A instrução também é dividida. A TJ, pela emissão de parecer favorável, MPC,
pela emissão de parecer desfavorável. Ela entendeu, o MPC entendeu, que a criação de um programa de benefício fiscal no ano eleitoral e a ausência do respectivo estudo do impacto previsto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal compromete o demonstrativo. Esse é o único apontamento da conta. A defesa proferiu sustentação oral no dia 3 de maio de 2022. O processo foi retirado de pauta, retornando agora, como devidamente analisado. A principal controvérsia dos autos se refere à criação do programa de parcelamento incentivado com a dispensa de pagamento de juros e multas sobre os débitos inscritos em dívida ativa no contexto do ano do pleito. Relembramos também que, apesar de ser o ano do pleito, era o ano também da Covid, da pandemia, né? E, pesquisando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a evolução da jurisprudência do TSE fixou o entendimento de que as medidas da espécie não restam enquadradas na vedação do artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504, quando, como no caso vertente, estabelecem contrapartidas a serem observadas pelos munícipes para obtenção e manutenção do benefício, afastando o caráter gratuito previsto na norma de regência. Eu cito o precedente no voto que encaminhei previamente a Vossa Excelência, embasada em jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e sopesando também que a Prefeitura, no exercício, encerrou com um superávit financeiro de 11%, eu acompanho a TJ pela emissão de parecer favorável. Em discussão? Em votação? Aprovado. Uma curiosidade só, me cochicha aqui o doutor Sérgio Rossi, que perto de Borá, que tem 800 e poucos habitantes, Arco-Íris é uma megalópole. Seguimos, então. Mairiporã, 2020. A instrução também é dividida. A TJ chefia pela emissão de parecer favorável. O MPC proferiu entendimento pela emissão de parecer desfavorável em face de deficiências no eixo do planejamento, com elevado percentual de alterações orçamentárias, ineficiente gestão da rede pública municipal de ensino. Eu passo uma síntese do voto. A administração de Mairiporã cumpriu os principais aspectos de gestão orçamentária e financeira avaliados por essa Corte durante o período. Justificativas ofertadas e providências anunciadas permitem relevar as falhas mediante recomendação para pronto saneamento. A questão do déficit municipal das vagas de creche vem diminuindo a cada ano, apesar de ser muito relevante, vem diminuindo. Eu coloquei aqui que a fiscalização apontou que, em 2018, o déficit era 727 vagas. Em 2019, 433 vagas. Em 2020, ano em análise, nós continuamos com déficit, mas está reduzindo 117 vagas. Destaca que, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, há 65 vagas disponíveis que não correspondem à idade solicitada. Em março de 2021, aqui nós 2020, e tinha 117 vagas, precisando de 117 vagas. Em março de 2021, teve a abertura de mais uma creche e efetivou 84 novos alunos matriculados. E a defesa expõe também que já está construindo mais 2 creches que estão cadastradas na FDE. Então, observa-se uma evolução e que a Prefeitura está preocupada com a situação, podendo ser relevada e acompanhada. Não, e as questões orçamentárias, eu vou acompanhar a TJ, que, não obstante o volume elevado, essas não se efetivaram em desajuste fiscal, cabendo recomendação. Acompanho a TJ pela emissão de parecer favorável a Mairiporã, exercício de 2020. Em discussão? Em votação, aprovado. 81, Vargem Grande Paulista. Contas de 2020. Aqui também instrução dividida. A TJ observou uma pequena deficiência no Fundeb, 0,12%, questão de R$ 28 mil. Mas, mesmo assim, a TJ falou que era o caso de parecer favorável. Já a MPC apontou parecer desfavorável. Vamos lá. No que se refere ao Fundeb, embora cumpridos os mínimos em favor da valorização do magistério e na aplicação de recursos dentro do período, constatou-se um saldo diferido, uma insuficiência de 0,12%, os 28 mil citados, que encontram-se depositados em conta específica, mas não foi utilizado até o final do primeiro trimestre do exercício subsequente.
em que pese as eficiências expostas na gestão do setor, eu considero que o percentual faltante e o valor envolvido são pequenos. E eu relembro também que 2020 é um gestor, 2021 outro gestor, e o valor estava em conta, né? Eu entendo que esse valor não é suficiente para contaminar toda a conta, devendo-se, no caso, relevado com determinação de que aplica até o final do exercício. Cito precedentes no voto que encaminhei a Vossas Excelências e eu acompanho a TJ e voto pela emissão de parecer favorável às contas de Vargem Grande Paulista, exercício de 2020, com diversas recomendações e determinações. Em discussão? Em votação, aprovado. Eu vou relatar em conjunto 82 e 83, se me permitem. Contas das prefeituras de Tambaú e São Sebastião da Grama, todas o exercício de 2020. Nessas contas, tanto a TJ quanto o Ministério Público de Contas são para emissão de parecer favorável. Eu encaminhei íntegra de relatório e voto e acompanho pela emissão de parecer favorável. Em discussão? Em votação, aprovados os votos. 84. Trata-se de embargos de declaração pelo ex-prefeito municipal de Teodoro Sampaio, em face de um acordo da segunda Câmara, que deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto pelo interessado, apenas para conhecer da execução contratual, mantendo os demais aspectos da sentença que julgou irregulares a licitação, contrato e respectiva execução. Tudo relacionado à contratação de uma empresa para a construção de um posto de atendimento à saúde. Em linhas gerais, na peça agora aposta, o embargante alegou que não houve o recebimento e o processamento dos memoriais protocolados via digital, em prejuízo à ampla defesa e o contraditório. Em preliminar, eu conheço dos embargos. Conhecidos. E, ainda em preliminar, eu afasto a prejudicial de nulidade arguída, já que a ausência de menção aos memoriais apresentados na decisão embargada não significa que o documento tenha sido processado e não tenha sido sopesado. Isso porque os memoriais são protocolados em sistema digital específico, no qual ficam disponíveis para análise dos eminentes conselheiros, não sendo juntado aos autos. No mérito, entendo que o acórdão não contém qualquer obscuridade, dúvida ou contradição, eu rejeito os embargos. Em discussão? Em votação, rejeitados os embargos. 85 é um recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Assis, Assis-Prev, em face de uma sentença que julgou irregulares as contas de 2013. A decisão teve por fundamento fragilidade das justificativas relacionadas ao não recolhimento da parte patronal, competência de novembro, dezembro, 13º, déficit técnico, inconsistências de dados contábeis, ineficiência de gestão de investimentos do Instituto, perda da ordem de 4 milhões, acentuando a situação atuarial deficitária. Tanto o Ministério Público de Contas quanto o SDG opinaram pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos dele eu conheço. Conhecido. No mérito, destaco que foram apresentados memoriais no meu gabinete, os quais foram devidamente analisados. Entendo que o apelo não merece acolhimento. Inicialmente, eu consigno que as inconsistências contábeis conduziram a uma representação patrimonial e financeira irreal, prejudicando o planejamento, execução dos investimentos e obtenção do almejado equilíbrio financeiro atorial. Quanto à gestão dos investimentos, o exame de matéria revela um retorno negativo das aplicações, mesmo após o expurgo da inflação do período, acentuando o déficit atorial. Ademais, observado um desrespeito a dispositivo da resolução do Banco Central, Resolução 3.922, de 2010, relacionados ao enquadramento e credenciamento dos fundos de aplicação, prazos de resgate muito elástico, com potenciais prejuízos ao fluxo de caixa do Instituto, bem como a alocação de recursos em fundos que apresentavam provisões para perdas por problemas de liquidez ou pedidos de recuperação judicial dos emissores dos títulos privados. Nesse contexto, eu acompanho o Ministério Público de Contas e SDG e meu voto é pelo não provimento. Em discussão? Em votação, negado provimento. 86 a 88, se me permitem, em conjunto, Pois não. são recursos ordinários interpostos na seguinte conformidade. Item 86, pelo ex-prefeito de Santo André, quanto à sentença que julgou irregular parte de prestações de contas referente
a um convênio firmado com a Prefeitura de Santo André e a União Internacional Protetora de Animais. O juízo de irregularidade teve amparo na falta de prova de que a quantia considerada irregular foi restituída ao erário. Item 87 e 88 são recursos interpostos pela empresa Flex Comércio e Representação e pelo ex-prefeito contra a sentença que julgou irregulares licitação, ata de registro de preço, bem como procedente de representação, referente a contratações efetuadas pela Prefeitura de Pirassununga para sistema de registro de preço de execução de locação, instalação de grade de proteção, locação de cobertura de palco, locação de geradores, tendas. Fundamentar as sentenças justificativas genéricas para a contratação, fragilidade nos controles da administração. Ministério Público de Contas, no processo em que oficiou pelo não provimento, e SDG, no mesmo sentido. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecidos. No mérito, as razões recursais não foram capazes de afastar as falhas. Acompanho o Ministério Público de Contas e SDG e meu voto nega provimento. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, a meu encargo, itens 89 a 91 é relato em conjunto. Pois não. Em exame, recursos ordinários interpostos em face de sentenças que julgaram irregulares prestações de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Itararé à Santa Casa. SDG se manifestou pelo provimento. Em preliminar, recursos em termos deles eu conheço. Recursos conhecidos. No mérito, de pronto eu observo que parte das críticas consignadas na sentença diz respeito aos problemas financeiros enfrentados pela entidade, inefetividade da intervenção, não constando dos autos objeções quanto à execução do objeto e quanto à aplicação dos recursos. Assim, as anotações não têm o condão de comprometer as contas. Eu cito jurisprudência no voto que encaminhei a Vossas Excelências e acompanho o SDG e dou provimento ao recurso cancelando a multa. Em discussão, em votação, aprovado o voto da senhora relatora. Cumprimos com isso os 91 itens da nossa ordem do dia. Retorno a palavra a Vossas Excelências para eventuais considerações finais. Não havendo interesse, indago da doutora Hélida quanto à ciência pessoal de quaisquer dos itens hoje decididos. Não, Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, desejando uma ótima continuidade de dia a todos, declaro encerrada a sessão.